tarde, estamos chegando. O programa Fala a Verdade pela TV Osasco para 11 cidades ao vivo, pela NET, pela Cabo Net. Hoje ao meu lado está aqui o presidente da Câmara de Taboão da Serra, José Aparecido Alves, vereador José Aparecido Alves, mas lá é muito conhecido como Cido. Boa tarde, seja bem-vindo, vereador, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Nilson Martins, é uma honra estar aqui e espero aí, de alguma forma, aí, poder falar um pouquinho da nossa querida Taboão da Serra. Nós tínhamos até agendado para o dia de hoje a entrevista com o deputado federal Jefferson Campos, mas de última hora ele teve um problema na sua agenda e nós vamos remarcar a vinda dele. Ele vai vir ao nosso programa sim, quem estava aguardando a entrevista com ele pode ficar tranquilo que logo ele estará aqui com a gente, deputado federal Jefferson Campos. Ao meu lado está aqui Jackson Luizotto. Boa tarde. Boa tarde, Nilson. Tudo bom? Muito bom estar novamente aqui no programa Fala a Verdade, entrando para 11 cidades na nossa região, inclusive a Taboão da Serra, do nosso doutor Cido, presidente que está conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, presidente. É uma alegria muito grande, um privilégio para nós ter o senhor conosco aqui. Vereador, presidente da Câmara, fala um pouco da sua cidade, Taboão da Serra, a população, quantas cadeiras na Câmara, o nome do prefeito, como está Taboão da Serra? Nilson, Taboão da Serra é uma cidade territorial muito pequena, nós somos 22 quilômetros quadrados, porém uma densidade muito grande, uma densidade geográfica populacional muito grande. Taboão da Serra, população, hoje nós estamos aí por volta de 260 mil habitantes. A Câmara Municipal, nós somos em 13 vereadores, e Taboão da Serra hoje é uma cidade que realmente se verticalizou bastante. É uma cidade pequena, porém com uma população grande, automaticamente também aí nós temos situações diferentes, problemas diferentes. Qual que é a população hoje, presidente? Taboão da Serra, nós somos uma população de aproximadamente 260 mil habitantes. 260 mil. Deixa eu só dar um recadinho aqui, que é praxe do nosso programa, as pessoas que estão assistindo participarem do programa, fazerem uma interação conosco. Nós temos o nosso WhatsApp, o telefone do nosso WhatsApp, o número do telefone é 95893-5075. Mande a sua pergunta que nós vamos repassar ao nosso convidado logo em seguida, assim que chegar aqui aos estúdios. Então, continuando, o presidente estava falando, né? Uma população de 260 mil habitantes, isso? Sim, Jackson, Taboão da Serra tem... como eu coloquei, é uma cidade territorial pequena, porém, nós temos aí uma população bastante grande. Então, é muita gente em pouco espaço. A cidade emancipada já há quantos anos? Ela pertencia a São Paulo, pertencia a Itapecerica da Serra? Taboão da Serra pertencia a Itapecerica da Serra, era distrito de Itapecerica da Serra. Então, Taboão da Serra está aí com 56 anos de emancipação política administrativa. O senhor tem 13 vereadores lá. Como que é a sistemática lá? Logicamente que o prefeito tem a base, a maioria a base lá. O prefeito Fernando Fernandes, ele na verdade, ele foi prefeito já por 2 mandatos, havia sido também vice, então ele tem um longo trabalho na cidade, um trabalho, é óbvio que a população novamente reconheceu ele aí como um grande administrador. Então, foi eleito aí pela 3ª vez como prefeito da cidade. Tem um trabalho na cidade, um grande visionário, ele sempre foi um prefeito com olhar aí, uma aproximação com a indústria, com o comércio, buscando aí, sem dúvida, a geração de serviços, geração de empregos, e é óbvio que, sem dúvida, o fato esse que hoje está novamente prefeito, o Shopping Taboão da Serra, foi, de uma certa forma, através dessa luta dele em olhar que na região não tinha nenhum comércio, uma prestação de serviço, um centro comercial como o Shopping Taboão da Serra. Indústria, tem alguma grande indústria na cidade? Lá nós temos a Simpal, a Simpal é uma grande empresa do setor metalúrgico, nós temos algumas indústrias farmacêuticas mas o peso de Taboão da Serra está mudando a vocação. A nossa cidade hoje ela começa a mudar a vocação. Nós tínhamos lá Nias, que foi embora, e hoje nós estamos buscando, na verdade, em Taboão da Serra, trazer o comércio, trazer o serviço. E aí dentro disso aí nós temos aí, há poucos dias atrás, foi inaugurado o Açaí, que é
Supermercado. Assim, supermercado, exato. Um açaí que aí traz emprego e estimula, traz renda também. Há uma previsão de vir a Leroy Merlin também para Taboão da Serra. Leroy Merlin. Leroy Merlin, exato. E nós tivemos também a inauguração aí de dias atrás aí, do Magazine Luiza. Então, uma loja linda lá no Pirajussara, uma região muito populosa, uma região um pouco com a população diversificada entre classe baixa e classe média. Agora, tem um problema sério da mobilidade urbana nessa cidade, porque nós sabemos que ali tem o início de uma rodovia, que é a Avenida Francisco Morato, né? Que é a saída para São Paulo, a saída para o interior, e a cidade não tem vias férreas, não tem metrôs, tem apenas linhas de ônibus, né? Deve ter uma dificuldade tremenda para a população se locomover lá, né? Sim, Taboão da Serra é seccionada aí pela rodovia. Então, nós temos uma cidade onde a rodovia divide Taboão da Serra em duas. Uma região do Intercâmbio. É o início ali da Regis Bittencourt, né? Termina Francisco Morato e já começa a Bittencourt. Sim, exato, já inicia lá, tá? Então, ter uma rodovia de um lado... De um lado é bom que a cidade, ela, querendo ou não, ela acaba sendo bastante conhecida. De outro lado, realmente nós temos problemas aí na travessia dessa rodovia. E onde nós estamos lutando aí para... Causa muito acidente ali. Sim. Hoje até que nem tanto. Hoje, devido a ela ter sido duplicado, nem tanto, né? Nós temos bastante passarelas. A nossa luta é que no quilômetro 275 da rodovia a gente possa conseguir uma alça de retorno, tá? Tivemos o ministro do Transporte, lá, o Antônio Carlos Rodrigues, que há pouco tempo veio na cidade, trazer aí boas novas para Taboão da Serra, onde ele se comprometeu a fazer todo o processo de drenagem na região do shopping, onde, infelizmente, devido a esse problema, sempre tem alagamentos na Regis, há um compromisso, um montante aí por volta de 62 milhões de obras. Também na chegada do centro de Taboão da Serra também houve um compromisso do ministro dos Transportes de aumentar mais uma pista, não afunilando. E mais uma outra questão que ele trouxe para Taboão da Serra também foi a duplicação da Avenida Paulo Aires, que também irá melhorar, porque infelizmente chega no final do dia, infelizmente, realmente, as nossas vias internas elas ficam bastante congestionadas. Nós estamos entrevistando hoje, o nosso programa Fala a Verdade, o presidente da Câmara de Taboão da Serra, Cido. Está chegando pergunta aí? Está chegando pergunta. Você pode participar pelo WhatsApp, o número está aí na tela, e nós temos já uma pergunta do Paulo Carvalho, final do telefone 4197. Paulo, muito obrigado pela tua participação. Presidente Cido, ele pergunta o seguinte: hoje, Taboão da Serra é considerada uma cidade dormitória ou há boas opções de emprego para os munícipes? E o que é feito em relação a isso hoje pela administração e também os vereadores da Câmara com esse intuito da geração de emprego? Boa tarde, Paulo. Boa pergunta, Paulo. Taboão da Serra já foi a cidade dormitório. Taboão da Serra hoje é uma cidade que ela passa a ter esse posicionamento aí no comércio. Tivemos aí nós temos uma empresa lá chamada Sercom. A Sercom, a primeira vez que nós fizemos uma sessão solene dentro de uma empresa. E nós fizemos em respeito a essa empresa porque ela gera mais de 6 mil empregos diretos na cidade. Sercom. A Sercom é uma empresa de telemarketing, uma grande empresa. E o Poder Legislativo, eu iniciei em janeiro como presidente da casa durante esses 2 anos, e eu fiz questão de visitar algumas instituições, e mesmo do setor privado. E nós fomos até a Sercom, porque a Sercom são 6 mil empregos diretos, e justamente empregos na área de telemarketing, onde a grande maioria das pessoas elas não precisam ter qualificações. Então, e a Sercom, ela tem um trabalho social maravilhoso na cidade também, contribuindo com todos os aspectos. Então, deixou de ser, sim, dormitório. Se a gente considerar 6 mil empregos diretos, com um desdobramento de 4 pessoas por família, nós estamos falando aí de um universo muito grande, né? Um universo de 24 mil pessoas, em média, sendo atendidas só por essa companhia. Ela acaba tendo, realmente, se de repente nós não sabemos, se tem uma importância muito grande na questão de contribuição, de geração de impostos, mas só de movimentar a economia são 24 mil pessoas, em média, aí, movimentando uma economia, né? Jackson, e não só, na verdade, a Sercom, ela tem ampliado, e o objetivo deles até o final do ano é que eles aumentem mais 2 mil vagas de emprego.
E não é só Taboão da Serra. Quando eu digo deixou de ser uma cidade dormitório, por quê? Porque em Budas Artes, Itapecerica, São Lourenço, Juquitiba, todas as cidades acabam indo hoje, principalmente através da Sercom, trabalhar na nossa cidade. E o senhor acredita, a gente está ouvindo o senhor falando desde o início do programa, citando com conhecimento de causa o nome das empresas, os projetos. Hoje, a gente vê que há uma relação, então, do legislativo com essa preocupação da geração do emprego, de trazer... Hoje, quem está nos assistindo, presidente, e tem o interesse, chamou a atenção dele o interesse de instalar seu empreendimento, sua empresa, o seu negócio, por exemplo, na cidade de Taboão da Serra, é interessante, é viável? Que atrativos hoje há, por exemplo, para um empreendedor que ele fala, não, Taboão da Serra é um excelente lugar para eu estar instalando o meu negócio, gerando emprego. Tem algumas isenções que podem ser repassadas para essas empresas para atrair o investimento na cidade ou não? É isso que... vamos lá, pensando nos atrativos na questão geográfica, Taboão da Serra está aí ao lado do Rodoanel. Então, bem próximo. Uma população gigantesca. Quando nós falamos de serviços, do comércio e serviços, aí você começa a perceber realmente que o maior estímulo, eu não entro no mérito da isenção de impostos e outras questões. Eu entro mostrando que Taboão da Serra passa a ser um atrativo grande pela localização da cidade. Tá? Taboão da Serra, infelizmente, hoje, como foi colocado, é uma cidade pequena, porém, se percebe cada vez mais que a questão de serviços de comércios começam a ser procurados em Taboão da Serra. E aí eu entro, o prefeito Fernando Fernandes, ele tem buscado ter essa relação, uma relação próxima com o empresariado, porque justamente para garantir assim, a questão de empregos, de renda. É que essas companhias que foram citadas, né, são companhias multinacionais, né? São companhias que fazem estudos aprofundados para se instalarem na cidade, né? Então a gente vê que realmente está tendo aí uma... Nós tivemos muito incentivo, né, para que as empresas viessem aqui. Nós aqui antigamente éramos uma cidade totalmente industrializada, era indústria, né? E aos poucos ela foi se tornando uma cidade de comércio, né? Hoje Osasco predomina o comércio em toda a região, mas não descartou a indústria. Então nós temos uma parte da Zona Norte, né? Eu não sei, não lembro o Mazei ali. Parque Mazei, exatamente. Foi justamente uma área destinada àqueles empresários que vieram de fora e que se instalaram lá. Inclusive a maior parte da Coca-Cola, né? Hoje a distribuição da Coca-Cola é instalado lá, né? Nessa região aí. E isso é muito bom porque perde nos primeiros 10 anos uma parte dos impostos poderiam entrar para os cofres, mas depois que a empresa se solidifica naquele local, começa a ter retorno, começa a pagar imposto e a cidade vai crescendo. Eu acredito que o senhor deve acreditar também que o orçamento da cidade é muito pouco, 700 milhões para uma cidade do tamanho, apesar de ser pequena, mas pela população de Taboão da Serra, é um imposto, um orçamento muito pouco, principalmente para a Câmara Municipal. Imagina o do Odessa, que é repassado para a Câmara Municipal, né, para que vocês possam levar os trabalhos adiante, né? Nilson, se vê, por exemplo, eu disse, acho que semana passada nós tivemos a inauguração do Magazine Luiza, então assim, numa região super populosa que é a região do Piraiçara. Então, tivemos lá também a Itaipava, que veio para Taboão da Serra. Então, está havendo essa mudança, e volta de novo. Então, é uma mudança que é óbvio que nosso objetivo no momento de crise do país, muita crise. Tá? Nós temos aí a instalação do comércio. É óbvio que passa a ser um atrativo, Taboão da Serra, que hoje é um grande atrativo. Eu acho que nós somos uma das esquinas mais valiosas que tem de São Paulo, porque nós fazemos divisa com São Paulo. Vocês estão perto da próxima Raposo Tavares, vocês estão vocês estão vizinhos ali, passa por dentro a rodovia Regis Bittencourt, que tem ligação com o Rodoanel, que liga qualquer rodovia, não tenha dúvida disso. Temos mais perguntas. Temos mais perguntas. Deixa eu só repetir o número aqui. Se você quiser fazer pergunta aqui para o presidente da Câmara de Taboão da Serra, o Cido, o WhatsApp é 95893-5075. E bom, eu quero agradecer a participação do André Silva, final do telefone 0841. Obrigado, André, pela sua participação. E nós temos a seguinte pergunta: como está hoje o sistema de inclusão para pessoas com deficiências físicas em Taboão da Serra?
Taboão da Serra é óbvio que eu acho que uma cidade, infelizmente, quando nós pensamos na questão de mobilidade, de acessibilidade, Taboão da Serra, ela foi construída sem maiores planejamentos, Era né? um bairro antes, né? Sim, então, e muito próximo de São Paulo, mas não se planejou, não se imaginou que Taboão da Serra fosse crescer tanto, tá? Mas hoje nós temos lá o Amor Perfeito, que é uma escola que é administrada pelo município, que ela trabalha aí realmente pessoas com deficiência. Então, sei e tenho consciência que nós temos realmente muito a andar ainda. Nós temos muito a andar na questão. Muito aí, a caminhar. Muito a caminhar, tá? Nós sabemos que nosso país passou por uma reforma da psiquiatria. Houve uma reforma da psiquiatria, tá? Lá atrás se fechou manicômios. Isso a nível, você pensando a nível nacional mesmo, tá? Se fechou manicômios e sem se preocupar com as famílias que elas estariam, de certa forma, absorvendo aquela pessoa que já tinha suas dificuldades. Então, Taboão da Serra é assim, não diferente. Então, houve uma reforma, não se preocupou e hoje eu tenho um olhar para a família, cada vez que uma família nos procura no Poder Legislativo, por qualquer questão, que seja por uma questão de um problema mental ou mesmo alguma questão de alguma dificuldade na locomoção, assim, eu busco dar toda a atenção possível. O prefeito Fernando Fernandes também é muito sensível a essas questões. Nós constantemente lá, tanto as audiências públicas, a Câmara, discutindo a questão de acessibilidade, de mobilidade, da dificuldade mesmo, tá? Como o próprio conselho mesmo. Os conselhos de Taboão da Serra hoje são conselhos muito bons, tá? Os conselhos realmente têm debatido, discutido, tá? Hoje, em especial, eu estava no evento em Taboão da Serra logo pela manhã, onde aí está hoje não sei se dizer comemora, porque nós temos 9 anos da Lei Maria da Penha, né? Então nós estamos debatendo, discutindo a questão aí da violência contra a mulher. Ainda sobre o deficiente físico, Taboão da Serra tem alguma lei específica para o deficiente físico, tipo os comércios terem rampas de acesso, as ruas terem a guia rebaixada para que o deficiente físico possa se locomover o seu veículo, a sua cadeira de rodas, para que possa andar livremente, ou ainda está um pouquinho atrasado isso? Não. E não é, se o senhor falar que está, eu não vou ficar admirado, porque a maioria da cidade de Osasco mesmo está atrasado nesse sentido, entendeu? Nós temos um código de obra, sim, um código de obra que bastante... Se fosse seguir a ponta da letra mesmo o código de obra, praticamente eu acho que muitos comércios, muitos prestadores de serviços realmente não funcionaria. Então, isso aí é muito real, porém, hoje se dá um tempo aí para que realmente o comércio ele consiga, de uma certa forma, se regularizar. Mas, como eu coloquei para você, infelizmente, como a cidade houve uma ocupação de forma talvez mal organizada, existem locais que a gente sabe que nunca, infelizmente, certos comércios, gente na periferia, que nunca haverá, só se derrubar de novo para reconstruir, para conseguir ter acessibilidade. As calçadas na periferia é um problema seríssimo. Eu tenho um trabalho na periferia, eu fico triste quando eu... Vocês não estão só, vocês têm vários municípios vizinhos aí acompanhando vocês. Sim. As periferias sempre sofrem com esses problemas mesmo, dificuldade de se locomover. Ruas estreitas, calçadas que hoje você não tem nem como mudar muito elas. Tá, então, mas a Secretaria de Obras da cidade, juntamente com a fiscalização de postura, eles têm buscado aí fazer cobrar de forma consciente, né, sem penalizar. Como está a urbanização da cidade? As ruas estão praticamente todas asfaltadas ou tem muitas ruas ainda? Não, graças a Deus, Taboão da Serra é praticamente 100% a questão aí da pavimentação. Nós temos um bairro lá chamado Ponte Alta, né, que tinha até um nome, Cidade de Deus, né, de certa forma, criou o nome Cidade de Deus. Era um bairro que realmente dava uma tristeza muito profunda mesmo de você adentrar naquele bairro. E o bairro, graças a Deus, praticamente 100% pavimentado, com saneamento, com tudo. Então, um bairro que houve a parceria aí do Ministério Público junto com a municipalidade para que fosse realmente construído um ambiente onde tivesse área institucional, área de lazer e tudo. Então, é um bairro novo.
O senhor mencionou a área de lazer, eu quero agradecer a participação também da Neuza Amaral, final do telefone 9527, e ela pergunta quais são as opções de lazer hoje públicas na cidade de Taboão da Serra. Taboão da Serra é uma cidade, voltar de novo, uma cidade pelo território muito pequeno. Tem a área rural lá? Não tem área rural, 100% urbana. Mas nós temos hoje o Parque das Hortênsias, é um parque que infelizmente teve alguns problemas na questão de novo, juntamente com parceria com o Ministério Público, fez um TAC, um termo de ajuste de conduta, mas a parte do playground é a coisa mais linda do mundo, então assim, onde a população pode aos feriados, final de semana, ou mesmo na semana também, desfrutar. Nós temos pequenos animais ainda lá, pequenos animais, foi tirado só os grandes animais. Mas o interessante é que nós hoje, Taboão da Serra está, provavelmente, talvez não nessa semana, acho que na semana que vem, estará sendo inaugurado lá no Jardim Nocop, um local onde tem vários prédios, uma população gigante, próximo do fórum também, uma área gigante com pista de skate, com vários quiosques para a população, um lugar lindo, com quadra de esporte. Então, acredito, era para ser inaugurado esse final de semana. Teve alguns contratempos, na semana que vem, se Deus quiser, o prefeito Fernando vai estar inaugurando, excelente para a nossa região. Está em construção também, em Taboão da Serra, uma arena multiuso, uma área que foi esquecida, que era quase que um lixão, uma coisa mais linda do mundo. Gigante essa arena, tá? Onde ela vai sediar aí todas as atividades de lazer, de esporte, de tudo. Uma coisa... Eu, cada vez que eu vou nessa obra, fico encantado, porque era um buraco gigante. E por isso que eu digo, o prefeito Fernando Fernandes, nessa questão, eu tenho que tirar o chapéu para ele, porque ele consegue enxergar as coisas à frente. Então, uma obra financiada pelo governo do estado, uma obra de 10 milhões, tá? Que toda semana eu vou junto com o prefeito, o prefeito sempre convida as pessoas, principalmente lideranças, assim, líderes de segmentos organizados que vão na visita com ele para ver realmente as obras. Então, vamos lá, vou numerar aqui. Nós temos o Parque das Hortênsias, nós temos hoje essa área lá no Jardim Nocop, no Parque Pinheiros, que está sendo inaugurada, e em breve, se Deus quiser, nós teremos aí essa arena multiuso também, que estará sendo mais uma fonte de lazer para a nossa cidade. Nós temos muitas perguntas ainda aí, mas está tocando uma música, essa música que o senhor está ouvindo, sabe o que é o recado que a técnica passa para nós? Olha, está na hora do nosso intervalo. Então, nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Estamos hoje entrevistando aqui o presidente da Câmara de Taboão da Serra. Foi muito bem-vindo ao nosso programa, é uma grande honra tê-lo aqui. Está explicando como é a cidade. E no segundo bloco, segundo e último bloco, hoje só 2 blocos, né? No segundo bloco e no último bloco, nós voltamos novamente aqui com mais perguntas. Olha, eu vou deixar novamente o telefone do nosso WhatsApp para você, 958-935-075. Daqui a pouco nós voltamos. Softbuy Everest é líder de mercado nos segmentos de purificadores de água gelada. Dispensa a compra de água mineral, proporcionando assim grande economia e praticidade de uso. É econômico, seguro, prático e estimula o saudável hábito de beber água. Para apartamento ou casa, sua enorme aceitação baseia-se na eliminação do abre e fecha de geladeira e de troca-troca de garrafões. Soft Everest, purificadores de água natural e gelada em Osasco e região. Água purificada. Beba sem moderação. Eu vou conseguir tempo para estudar no meio da correria? Será que eu vou dar conta de pagar? Será que a faculdade vai entrar no meu orçamento? Sem crise. Sem crise. Eu faço meu futuro. Com a educação à distância da Anhanguera, você faz seus horários. A qualidade de ensino é reconhecida pelo MEC e o diploma é igual ao do curso presencial. Aproveite! A primeira mensalidade é R$ 59,00. Vem conversar, a gente faz dar certo. Inscreva-se já. Anhanguera, aqui o seu esforço ganha força. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Evite deixar objetos que despertem atenção no interior do seu carro. Polícia Militar. A segurança que você vê. Não perca um Olhar Especial todas as terças-feiras, 21h30 e reprises durante a programação durante a semana.
Fala a verdade, estamos de volta no segundo bloco, hoje entrevistando o presidente da Câmara de Taboão da Serra, o Cido, José Aparecido Alves. Deixa eu falar o partido, ele é DEM, o partido é DEM. Ele está no seu segundo mandato, vereador lá em Taboão da Serra. Temos mais perguntas aí? Sim, nós temos... Quero agradecer a participação, todos que estão nos assistindo, mandando suas perguntas pelo WhatsApp. E nós temos aqui perguntas da Tânia Oliveira, final do telefone 2797. Na verdade, presidente, ela mandou aqui, são várias perguntas em uma, né? E ela pergunta se há na Câmara de Vereadores projetos voltados para a educação dos jovens, se há também projetos para a questão do combate ao consumo de drogas na cidade. Uma moléstia terrível isso. Verdade. Fala a verdade. Boa tarde, Tânia. Sem dúvida nenhuma, infelizmente, né? Triste. Vivemos um momento que se aceita, se conhece, sabe onde existe uma Cracolândia e pouco se faz, né? Então é triste mesmo, tá? Tânia, Taboão da Serra, hoje nós temos aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que ela tem feito um trabalho excelente aí nos jovens, quanto encaminhar os jovens aí tanto para o jovem aprendiz como para o primeiro emprego. E nós temos a Escola de Gastronomia que oferece aí vários cursos. Nós temos um lado a lado em Taboão da Serra que é excelente também, opção de vários, assim, tanto para o jovem, para qualquer pessoa, mas pensando no jovem, na sua oportunidade de se qualificar para o primeiro emprego. Então, Taboão da Serra tem esse olhar. E eu, vereador Cido, pessoalmente mesmo, eu acredito que nós só podemos mudar realmente a realidade da história mesmo, qualificando nossos jovens, dando oportunidade. Taboão da Serra, há pouco tempo tivemos a inauguração do SENAC, tá? SENAC, eu estive visitando semana passada o SENAC. Cursos técnicos. Cursos técnicos, tá? A quantidade de cursos ofertados, muitos deles 100% gratuito, 100% mesmo, tá? Então... E tem alguns que são valores também aí que eu acredito que a pessoa se esforçando um pouquinho, ela consegue aí realmente estar conseguindo pagar. Nós tem Taboão da Serra, construção de ETEC, tá já, em breve teremos uma ETEC em Taboão da Serra, que com certeza também irá trazer mais oportunidade para os nossos jovens aí de estarem se qualificando. Já é uma escola estadual, né? Uma escola do governo do estado, exatamente. ETEC, escola técnica. Mas nós temos algo interessante em Taboão da Serra, eu acho que Taboão da Serra tem cada vez mais se desenvolvido, porque a esposa do prefeito Fernando Fernandes é deputada Analice Fernandes. E ela tem um olhar para Taboão da Serra, assim, um olhar maravilhoso. Ela tem lutado em Taboão da Serra, entre eles a ETEC, sem dúvida nenhuma, que foi a deputada Analice que lutou para que viesse. O Poupa Tempo em Taboão da Serra, lá no Pirajussara, foi uma luta antiga, até estava no plano de governo do Fernando, de brigar aí junto ao governador Geraldo Alckmin, e graças a Deus, o Poupa Tempo hoje, que é um dos melhores assim, de toda a região, atendendo, não Taboão da Serra, Itapecerica, Embu, todos os municípios. Sim. Quais são as faculdades que tem hoje na cidade de Taboão, presidente? Taboão da Serra, nós temos a Anhanguera, né? A Anhanguera que está lá. Nós temos a... Nossa, me deu um branco, ela foi... FECAP. FECAP, ela era o Colégio C e agora se transformou, na verdade, também na FECAP. Então, nós temos, na verdade, duas faculdades. Né? Deixa eu só entrar num tema agora, que a saúde está indo mal, está muito doente, não é só na cidade, o pessoal fala muito da saúde de Osasco, mas eu sempre falo, a saúde não está mal em Osasco, a saúde está mal no Brasil inteiro, todas as cidades brasileiras estão com problema do atendimento de saúde. Lá em Taboão da Serra, está faltando médicos também, os especialistas, está faltando especialista lá, porque aqui em Osasco, em Carapicuíba, em Barueri, a grande reclamação é que os especialistas estão acabando, não tem mais especialistas atendendo pelo SUS. Lá também tem esse problema ou não? Nos últimos meses, ou ano talvez, acho que um ano e meio mais ou menos, Taboão da Serra deu um grande salto na questão da saúde pública. O prefeito Fernando Fernandes, por exemplo, ele pegou aí uma saúde com mais ou menos 50 médicos, 50 na atenção básica. Hoje nós estamos aí com próximo de 200 médicos na atenção básica. Então, é uma diferença gigante. Nós estamos também, Taboão da Serra, está sendo agora finalizado agora a construção de uma reforma, uma adaptação de um espaço lá onde será um centro de especialidades, onde nós vamos justamente também buscar atender essas especialidades. Lá nós temos a AME, né? A AME que é do governo do estado, que ela é também um ambulatório médico de especialidades. Nós temos a AME, mas ela atende de forma...
Quantos hospitais tem? Lá nós temos o Hospital Geral do Pirajussara, que ele alta complexidade, ele vai atender as altas complexidades de cirurgia. Nós temos lá 2 pronto-atendimentos que são, no caso, mantidos pelo município, onde é a UPA, né? Uma UPA, excelente também, tá? E nós temos o pronto-socorro do Antena e mais a maternidade que está junto com o pronto-socorro do Antena. Mas, pensando na atenção básica, nós tivemos um grande, assim, de 50 para 200 é um número bastante expressivo, então a população passou a ter. Os nossos pronto-atendimentos, hoje, eles são geridos e administrados pela Escola Paulista de Medicina, pela SPDM. Então, nós temos o pronto-socorro infantil, nós temos o pronto-socorro da Antena e a UPA, os 3 administrados pela SPDM, que é uma instituição séria, uma instituição que tem todo um trabalho a nível Brasil mesmo, tá? Então, foi um salto gigante. E a SPDM, ela passou a gerir a saúde realmente no governo Fernando Fernandes. O senhor sabe dizer, por exemplo, o senhor falou na atenção básica, 200 médicos, uma população de 260 mil habitantes, daí aproximadamente um médico para cada 1.100 pessoas. O senhor sabe dizer se esse índice em relação ao Brasil, em relação ao estado de São Paulo, qual é o posicionamento dele? O senhor saberia dizer isso? Se é um posicionamento bom? Não, eu não consigo mensurar essa questão, mas é óbvio que saúde, você pode investir, o prefeito chegou a investir 33% do orçamento na saúde, 33%. A obrigação dele é investir 15%. 15%. Ele chegou a investir 33%. E digo que, e mesmo você investindo 33%, você não consegue, na verdade, chegar a ser excelência, não existe isso. Então, a saúde, ela sempre vai ser realmente um problema sério. Para você ver, Jackson, nós, Taboão da Serra, no que você melhora a qualidade da saúde, os vizinhos começam a utilizar ela. Em Budas Artes, por exemplo, começou a utilizar a saúde. São Paulo, na região do Campo Limpo, na região do Capão Redondo, mesmo na região do Butantã, no que você melhora o atendimento, principalmente na UPA, que está ali mais próximo, a população também passa a usar. E aí é onde você aumenta a demanda, você acaba, infelizmente, às vezes, pecando aí ou não podendo dar a mesma qualidade. Presidente, nós temos a pergunta aqui do Oswaldo Silva, final do telefone 3791. Oswaldo, muito obrigado pela sua participação. E ele pergunta como está hoje a questão do combate às enchentes na cidade de Taboão da Serra. Oswaldo, boa pergunta também. Eu acho que, infelizmente, passamos aí por um momento difícil em Taboão da Serra. No início eu coloquei que o ministro dos Transportes veio a Taboão da Serra, se comprometeu a fazer um processo de drenagem na Regis, ali próximo do shopping Taboão da Serra. Tivemos um problema seríssimo também, bem no centro de Taboão da Serra, e ali foi triste, porque infelizmente teve uma vítima fatal. E lá, qual é o problema? Lá nós temos havendo um processo de duplicação da canalização do centro, tá? E está havendo esse processo, tá? O que está parado, na verdade, é justamente algumas desapropriações que tem lá, mas ele está no Poder Judiciário. Então, eu espero que o mais rápido possível o Poder Judiciário ele possa realmente garantir essas desapropriações, esse processo todo, e que aí realmente possa canalizar e que nunca mais nós percamos nenhuma vida e nenhum prejuízo, que as famílias lá tiveram um grande prejuízo. Infelizmente, eu na condição de vereador, de estar à frente do poder público, eu fico muito triste. Mas, Oswaldo, com certeza, todo o trabalho, toda a luta está sendo feita aí para que garanta aí que ninguém mais sofra. Vereador Cido, o ano que vem nós vamos ter eleição. Eleição para vereador, eleição para prefeito. As câmaras municipais têm uma prerrogativa aí, desde 2009, que, de acordo com a população, pode aumentar ou reduzir as cadeiras. Se aumentar, ela pode aumentar a quantidade que está disponibilizada de acordo com a população, né, o tamanho da população. E pelo que o senhor me falou, vocês têm, Taboão da Serra são 13 vereadores, se quisesse, poderia até chegar a 21. Sim. Que ficaria justamente igual a Osasco, ficaria igual Carapicuíba e outras cidades da região. E se aumentar, não tem como aumentar o orçamento. Quer dizer, o orçamento gasto hoje com a quantidade de vereadores que tem em Taboão da Serra, se aumentar, seria o mesmo orçamento a ser gasto com os demais, que seria 70% para gastos administrativos e 30% para o uso da patrimonial da Câmara, para reformas, compra de equipamentos, não é isso? Isso. Que a lei é igual para todos os municípios. Existe a proposta de se aumentar as cadeiras lá ou não? Nilson, eu
pessoalmente, a pessoa Cido, eu entendo que Taboão da Serra hoje, até mesmo pela estrutura do prédio, eu acredito que 15 vereadores seria o número ideal. 15 vereadores. Mais 2. Aumentar mais 2, tá? Porém, a discussão que vereador, somos todos agentes políticos e vai acontecer o que a maioria decidir dentro do parlamento. Porque, na verdade, como tem que ser aprovada uma lei, há vereadores que falam em 17, há vereadores que falam, eu no caso de 15, há vereadores que entendem que a manutenção dos 13 seria o ideal. Essa discussão está bem acalorada na casa, e eu gostaria de deixar aqui para todos que, Nilson, você foi bem claro mesmo, bem assim, quando você aumenta a quantidade de cadeiras, o gasto é o mesmo. O 10º repasse que a prefeitura passa é o mesmo. Então, cortar na carne, sim, reduzir assessor, reduzir sim, o que vocês estão gastando hoje para poder aumentar. Nós construímos agora, abrimos mão de muitas coisas mesmo lá na Câmara, para que fosse construído o prédio da Câmara. Hoje nós temos um prédio novo, instalação própria, não se paga mais aluguel, então isso aí com certeza é uma grande economia para a cidade, né? E, no meu entendimento, quando você aumenta a quantidade de vereadores e você não gasta mais, você acaba deixando que a cidade seja melhor representada. Que se você aumenta para 15, se você aumenta para 17, você está dando a oportunidade de mais pessoas representarem a cidade, a população ter mais acesso aos seus parlamentos, aos seus vereadores, né? Senhor, a sua opinião, o senhor é a favor ou contra aumentar as cadeiras? Eu sou favorável a pelo menos 15 cadeiras, mais 2 cadeiras é o que eu vejo que hoje a Câmara, ela comporta. A estrutura da casa hoje, daria, por exemplo, eu estou falando de gabinete, daria para se criar mais 2 gabinetes na Câmara Municipal, onde eles possam realmente ter um espaço para atender a população, para desenvolver o seu trabalho, que assim, quando o vereador quer trabalhar, realmente assim, ele tem essa vontade mesmo, você tem muito trabalho. O senhor não se preocupa com a rejeição por parte da população? Porque aqui em Osasco estão tentando aumentar 4 cadeiras, parece que não vão aumentar mais. Santana de Parnaíba aumentou 4 cadeiras em primeira votação. Na segunda votação parece que eles vão rejeitar, não vai aumentar mais. Pela rejeição da população, quando fica sabendo que está aumentando as cadeiras, talvez até mal informados, porque se não se aumenta o gasto, eu entendo como que não aumenta o gasto, simplesmente é uma casa que tem 10 indivíduos, aquela verba que entra é a mesma, e põe 20, vai ser a mesma, quer dizer, vai ter que dividir entre eles para poder comportar a quantidade maior. Mas a população não entende assim, a população entende que quanto mais vereadores, mais aumenta os gastos, porque eles vão ter o salário deles, eles vão ter os assessores. Então, o senhor não tem receio que lá também haja alguma manifestação por parte da população de não aceitar de forma alguma que se aumente as cadeiras? Eu acho 13 vereadores para a cidade realmente muito pouco, pela quantidade pela total de população que ultrapassa 200 mil. Eu acredito que é muito pouco. Carapicuíba é um pouco mais, Barueri já estão em 21 vereadores, né? Então, Nilson, é óbvio que acho que a democracia é isso aí, né? Acho que o direito da população, ela manifestar. Agora, você colocou, a falta de informação, muitas vezes, de como se dará isso, é que a população, se a população pode ter um número maior de parlamentares, onde eles podem realmente estar divididos melhor na cidade, para ouvir a população, quem ganha é a população. E volto de novo, a questão do 10º, a questão do que será gasto, não mudará nada, tá? Mas assim, é uma opinião opinião minha na questão de 15 cadeiras. A Câmara Municipal de Taboão da Serra já teve, se eu não me engano, ela já chegou a 17 vereadores, 19, depois foi reduzido, ela teve outros momentos com um número maior, tá? Então, mas assim, é óbvio, eu acho que só muda de ideia quem tem ideia. Se, por exemplo, dentro de um processo, mesmo na Câmara, se não há, por exemplo, a maioria está convencida de que deve permanecer 13 vereadores, eu acho que é óbvio que dentro da democracia eu vou concordar. Se a população se manifesta, e se ela passa a entender e se manifesta mesmo assim que são 13 vereadores, bem, eu acho que nós temos que ouvir realmente a voz do povo. E a Câmara, para mim, é a ressonância dessa população. Tá certo.
Nós temos uma pergunta aqui, presidente, da Irene Carvalho, final do telefone 3492. Irene, muito obrigado pela sua participação. E ela pergunta, hoje, como é que está a questão do esporte na cidade de Taboão da Serra? O esporte em Taboão da Serra, principalmente, acho que não, a população nossa, eu acho que o maior amor é pelo futebol mesmo, tá? Viola, futebol. Jogando, então, né? Tá bom. O ministro Aldo Ribeiro. Time da terceira divisão. Isso, segunda divisão, nós temos o CATS também. Que segunda divisão paulista, terceira divisão... Isso, exato. Mas acho que o que pega mesmo é o futebol de várzea mesmo, né? Então, Taboão da Serra, nossa, o Fernando é apaixonado por esporte. Fernando Fernandes é assim, e ele chegou e ele olhando que os campos estavam meio judiados, hoje, graças a Deus, tem vários campos lá com gramado sintético e com domingão, sábado, você vai estar lotado. Então, assim, é um esporte mesmo, é uma paixão brasileira. Então, assim, nessa questão do esporte, eu acredito que Taboão da Serra deu um grande avanço, foi inaugurado tanto o estádio nosso, houve uma grande reforma, melhoria, os campos todos sendo melhorados e outros equipamentos aí de atividades outras também, tá? Como o Karatê também, que Taboão da Serra está tendo um aporte legal, tá? Taboão participou agora dos Jogos Regionais em Jundiaí? Participou sim. O CATS, que é o nosso time lá, que vocês devem conhecer também, tá? O CATS, ele realmente tem brilhado muito aí, tá? O CATS tem que contratar o Viola lá, mas como mascote mesmo. Não, ele joga, é óbvio, tá? Mas com a questão de mostrar aí que Taboão da Serra. Então, o Viola, eu sou fã dele também. Ele foi para Taboão da Serra, muito simpático, muito carismático e fez grandes partidas, tá? Então, eu só queria finalizar com a questão. Taboão da Serra, o ministro Aldo Ribeiro, ele foi em Taboão da Serra e ele se comprometeu a dar um título de Taboão da Serra como a capital nacional do futebol de várzea, tá? Então, só para você ter ideia, o prefeito ficou muito feliz, independente da bandeira política. Tem campos de futebol de várzea lá, então? Temos vários campos. Que beleza, maravilha, isso é muito bom. Então, vereador, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, o vereador Cido, presidente da Câmara de Taboão da Serra. As portas da TV Osasco, dos nossos estúdios estão abertas ao senhor, viu? Quando precisar retornar, o senhor pode retornar. Estamos aqui lhe aguardando para um retorno, para continuar a nossa entrevista que nós iniciamos hoje, tá bom? Obrigado, Nilson Martins, que realmente aqui em Osasco, aqui para mim, uma oportunidade de falar aí para milhares de pessoas, é uma honra para mim, tá? Talvez até nesse primeiro momento dar um gelinho, mas... O senhor pode até mandar um recado lá para Taboão da Serra, que nós estamos entrando lá ao vivo nesse momento, por favor. Então, a Taboão da Serra, primeiramente, eu agradeço a Deus e a toda a população que me acreditou mais uma vez um mandato de vereador, que não é fácil, mas eu lutarei aí pela minha cidade essa que eu amo, é a cidade que me acreditou. Então, espero aí que através principalmente à frente do Poder Legislativo, esses 2 anos, eu esperei deixar minha parcela aí para ter uma cidade mais democrática com a participação de todos, tá? Então, obrigado, Jackson, obrigado, Nilson. Obrigado mesmo, vereador. Jackson, chegamos ao final. Sim, mais um programa Fala a Verdade, né, Nilson? Quero agradecer, estar sempre junto aqui, agradecer o nosso convidado que nos prestigiou hoje, agradecer você que nos assiste nas 11 cidades cobertas pela RGO e hoje em especial mandar um abraço para você aí de Taboão, que contamos com o representante hoje maior da Casa de Leis da cidade conosco. Muito obrigado pela sua audiência, a todos que mandaram sua pergunta, muito obrigado, que Deus possa abençoar a todos. Obrigado a todos, agora a partir da semana que vem os programas de terça passam a ser quarta-feiras, então o nosso próximo programa quarta-feira, até lá, se Deus quiser. Bom final de semana a todos, fiquem com Deus.